Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, para seguirmos aí o estudo da lei orgânica de Barra Mansa, será a nossa terceira aula. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, porque aí você receberá notificações dos conteúdos que forem lançados aqui no canal, não só para Barra Mansa, mas para outros municípios que de repente você também venha fazer concurso. Então se inscreva, deixa aí ativa o sininho, deixa o seu like aí, vai aqui embaixo, ó, aperta o joinha aí, que é muito importante para a gente, não custa nada, é de graça e você estará nos ajudando muito. Também compartilhe esse conteúdo nosso, que é muito importante, você nos ajuda no crescimento do nosso canal. Outro recadinho é que o e-book já está pronto, o e-book com 100 questões, mais referências, gabarito, enfim, para que você se prepare melhor, se tratando de conteúdo, de matéria específica, é sempre bom você procurar acertar o maior número de questões possíveis, quem sabe gabaritar as questões de lei orgânica, ou seja, a lei do município. Então, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso ao e-book, sem questões, mais gabarito e referência sobre a lei orgânica do município de Barra Mansa. Bora estudar? Então vem comigo. Nós paramos a última aula no artigo 75, daremos prosseguimento a partir do artigo 76, tá? Que é o título 4 da Organização do Governo Municipal, capítulo 1º do Planejamento Municipal. Então, o artigo 76 tem a seguinte redação: o município deverá organizar sua administração, exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no plano diretor e mediante adequado sistema de planejamento. Professor, o que é o plano diretor? Então vamos lá no parágrafo 1º. Plano diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade. Então aí, ó, são diretrizes, tá? O plano diretor ele contém essas diretrizes nos processos aí básicos de transformação de espaço e a estrutura territorial. Legal? Seguindo, parágrafo 2º, sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação de ação planejada da administração municipal. Artigo 77. O município, através de iniciativa do prefeito, elaborará o seu plano diretor, nos limites da competência municipal, das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos, nos seguintes termos. Então, aí a gente já entende que a elaboração do plano diretor parte de uma iniciativa de quem? Do prefeito. Tá legal? Aí envolvendo funções que são relativas à vida coletiva, é lógico, habitação, trabalho, circulação, sempre procurando satisfazer aí realmente o que a população deseja, que é uma boa circulação, onde as crianças vão ter recreação, facilitar o deslocamento do município. É esse o objetivo do plano diretor. Então, aí os seguintes termos que o plano diretor terá que seguir. Primeiro, no tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário urbano e rural, zoneamento urbano, o loteamento para fins urbanos, a edificação e os serviços públicos locais. Segundo, no que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e integração das economias municipal e regional. Terceiro, no referente ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população. E no quarto,
No referente ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional. Legal? Seguindo aí, parágrafo único, as normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento, ou para fins urbanos, atenderão às peculiaridades locais e às legislações federal e estadual pertinentes. Seguindo o artigo 78, a elaboração do plano diretor deverá compreender as seguintes fases, respeitadas as peculiaridades do município. É lógico, cada localidade tem a sua peculiaridade, mas aí eles têm que botar uma sequência, certo? Para a elaboração do plano diretor. Eu só coloquei aí as pontuações. Quando você dá uma lida lá, vai ter aí no estudo preliminar, tem umas subações, tá? Mas eu botei aí só para a gente ter esse checklist aí dessas fases. Então, primeiro, estudo preliminar. Segundo, diagnóstico. Terceiro, definição de diretrizes. Quarto, instrumentação. Tá? Parágrafo 1º. O plano diretor deverá ser revisto a cada período de 5 anos. É interessante você guardar esse prazo, porque eu não posso me confundir, se cai na prova, com o período de legislatura. Aí a gente confunde, o prefeito ele fica quanto tempo? 4 anos. Então o plano diretor vai durar o tempo que ele tiver no mandato? Não, são 5 anos a revisão do plano diretor. Capítulo 2º da administração pública. Artigo 79. A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do município obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Terceiro, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Bom, você se inscreveu para o concurso, você leu o edital, dependendo do seu nível aí ou da área que você, cargo, né, que você for se inscrever, você fará concurso só de provas ou fará concurso de provas e títulos, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí a explicação do cargo de comissão é exatamente essa. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração, tá certo? Inciso 4º, o prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso aí é lógico, vai depender da administração em prorrogar ou não. A princípio, tá? Ele tem validade até 2 anos. Se a administração achar conveniente prorrogar, ele o fará. Inciso 5º, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Sim, você fez um concurso, você foi aprovado e está no número de vagas. Então, se houver outro concurso posterior ao seu, mas ainda estiver válido o que você fez e foi aprovado, tá? Você será convocado com prioridade sobre os demais que virão ou que fizeram o concurso após o seu. Inciso 6º, os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 7º, é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. 8º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. É lógico que aqui o direito de greve ele vai envolver principalmente atividades. Se forem atividades essenciais, aí ela vai contra a lei, que não pode atividades essenciais entrarem em greve.
Tá? Nono, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para a sua admissão. 13, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, vamos lá, pessoal. Legislativo menor do que o Executivo. Não pode o Legislativo ter vencimentos aí pagos um maior valor do que o Poder Executivo. Então, põe aí um xizinho na anotação de vocês. Poder Legislativo não pode receber vencimentos superiores ao Poder Executivo. Inciso 17. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, em regra, é vedado. Ok, mas nós temos aí 3 exceções. Tá? Então, quem pode acumular? Primeiro, 2 cargos de professor. Segundo, a linha B, um cargo de professor com outro técnico ou científico. E a linha C, que é o terceiro caso, 2 cargos privativos de médico. Então, pode acumular? Em regra, não. Tá? Mas existe a exceção, que são esses 3 casos aí, e dependendo também quando houver compatibilidade de horários. Inciso 18. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Capítulo 3º, das obras e serviços municipais. Artigo 82, acompanhe comigo, que diz: a realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do plano diretor, que nós acabamos de ver. Artigo 84, o transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, sendo de responsabilidade do município o planejamento, a operação direta ou concessão das linhas municipais. Parágrafo 1º, deverá ser criada a empresa municipal de transporte coletivo. Parágrafo 4º. São isentos do pagamento de tarifa dos transportes coletivos urbanos. Vamos ver esse rol aí. Primeiro, os cidadãos com mais de 60 anos de idade, cuja gratuidade dependerá da definição da fonte de custeio em lei ordinária. Segundo, alunos da rede pública devidamente uniformizados ou identificados. Terceiro, as crianças até 5 anos de idade. Quarto, as pessoas portadoras de deficiência ou reconhecida dificuldade de locomoção e seus acompanhantes. Nesse ponto aí que eu chamo a atenção, porque não só as pessoas com deficiência, quando ela tiver reconhecida dificuldade, mas sim aqueles que o acompanham, certo? Então, os acompanhantes desses portadores com comprovada deficiência de locomoção também terão direito à gratuidade. Quarto, acabou repetindo aí, pessoal. Então, vamos pular para o artigo 87. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios, de acordo com a lei. Capítulo 4 dos bens municipais. Vamos lá. Artigo 88. Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. Artigo 89. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 90. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, vocês veem que a alienação aí, ela sempre visa o interesse público, ou seja, da coletividade. Então, as normas são: quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência dispensada esta nos seguintes casos. Então, vamos lá, ó. No caso de doação, constando da lei e da escritura pública aos encargos do donatário
o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato e permuta. Então, nesses casos aí, será dispensada a autorização legislativa e concorrência. Segundo, quando móveis dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. Primeiro, doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social. Segundo, permuta, venda de ações, aí no caso da C, venda de ações, que será obrigatoriamente efetuada em bolsa. Tá? Então, tem aqui as regras para bens imóveis e bens móveis. Tá? Deu uma olhadinha, uma notadinha aí, que é interessante e importante. Parágrafo 1º. O município, preferentemente, a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, cederá, né? Mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público e entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Artigo 91. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação ou autorização legislativa. Artigo 92. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado. Caso de ônibus aí, para vocês terem ideia, a empresa de ônibus, aí é concessão, aí eles vão lá, utilizam os próprios ônibus, mas isso depende de autorização do município, é claro. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens de uso especial e dominicais, bens dominicais aí, pessoal, aquele que é de uso comum, tá? Mas é do município. Aí a gente tem praças como exemplo, ruas, estradas, tá? Então, essa concessão dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público e entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. Tá? Então, preste atenção nesse parágrafo 2º. Só mediante autorização legislativa que essa concessão administrativa de bens públicos de uso comum poderá ser feita. Capítulo 5, dos servidores públicos. Aí agora a gente fala com vocês, né? Futuros servidores públicos. Estão estudando, estão se dedicando, isso que vai fazer a diferença. Tá? E bastante questões, pessoal, ó, dependente do conteúdo. Tem que fazer questão. Tá? Artigo 94. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas será estabelecido em lei ordinária. É porque é o seguinte, como funciona isso aí? Regime jurídico único, pessoal, a gente fala de estatutário, tá? No caso de concursado aí, e eu falo de CLT, seletista. Aí a gente fala aí do privado, né? Daquelas empresas privadas. Então, vamos lá. Eu tenho estatutário, basicamente, na 8.112, que é a grande lei dos servidores públicos da União, que eu tenho lá o Estatuto dos Servidores, que é baseado nela. Tá legal? Quando eu falo de estatuto, eu estou falando de lei própria e eu estou falando de contribuição própria, tá? Para os fundos do servidor público. Agora você vai entender, porque quando eu falo de CLT, eu falo de INSS, que é a Previdência Social. Outra diferença, o servidor estatutário, ele não tem PIS, ele tem PASEP.
Já o seletista, que está lá na administração privada, ele tem PIS, tá? Então, ó, PASEP, estatutário. PIS, lá quem está na iniciativa privada. Ok? Então, são essas diferenças. Quando a gente fala de licença na administração pública, a gente não fala que ele vai para o INSS. Não tem nada a ver. Tá? Ele está em outro regime. Tá legal? Esse que a gente chama do regime jurídico único. Aí que eu acredito que seja de vocês aí estatutário, é lógico, tá legal? Artigo 95, a lei estabelecerá os planos de cargos e carreiras do servidor público municipal, de forma a assegurar aos servidores remuneração compatível com o mercado de trabalho, oportunidade de promoção e acesso a escalão superior, crescimento profissional através de programas de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem. Parágrafo 1º, a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Tá? Aí eu posso dar exemplo de insalubridade, periculosidade, ok? Aí poderá ter essa diferença, que já entra esse tipo de gratificação. Parágrafo 3º, é permitida a cessão a qualquer tempo de servidor entre os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias e fundações, desde que haja o interesse dos poderes e a concordância do servidor. Inciso 1º, a cessão do servidor ocorrerá com ou sem ônus para o poder cedente, e o servidor poderá responder por cargo vago no quadro funcional do poder cessionário. Inciso 2º, o servidor, quando de seu retorno ao órgão de origem ou quando da sua aposentadoria, fará jus à incorporação, aos seus vencimentos ou proventos, das vantagens pecuniárias e demais gratificações percebidas no órgão cessionário, bem como a diferença salarial, a maior caso houver, desde que tenha por pelo menos 8 anos consecutivos ou 12 anos intercalados recebido tais benefícios e recolhido a devida contribuição previdenciária. Artigo 96. Ao servidor público em exercício do mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal e inamovível, ou seja, ele não pode ser tirado dali, de ofício, por força, pelo tempo de duração do seu mandato. Então, pelo tempo de duração do mandato, ele é inamovível. Artigo 98. Todos os funcionários públicos eleitos para mandatos sindicais, confederações, federações e sindicatos de servidores públicos terão direito à licença sindical, sem perda de remuneração, direitos ou vantagens, inerentes à carreira de cada um. Parágrafo único. A licença sindical de que trata o caput deste artigo, que é o artigo 98, terá a duração do mandato do dirigente sindical. Então, o tempo que ele tiver licenciado, tá? A licença, ele terá esses direitos e vantagens. Tá legal? Artigo 99. É permitida a transferência de servidor entre os quadros dos poderes legislativo e executivo, bem como das autarquias e fundações do município, desde que haja interesse mútuo dos poderes e concordância do servidor. Artigo 100. É livre a associação profissional sindical do servidor público municipal na forma da Constituição Federal. Observado o seguinte: primeiro, haverá uma só associação sindical para os servidores públicos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, aí incluídas as autarquias e as fundações municipais. Segundo, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se afiliado a sindicato. Terceiro, servidor aposentado filiado tem direito a votar e ser votado na organização.
Chatinha essa parte, né? Mas passamos por ela rapidinho. Título 5 da Administração Financeira, capítulo 1º, dos tributos municipais. Artigo 101. São tributos da competência municipal, primeiro, impostos sobre a linha A propriedade predial e territorial urbana, famoso IPTU. Segundo, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. A linha C, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de uso doméstico. Então, presta atenção nesse inciso aí, tá? Porque o município pode instituir, sim, aí o imposto sobre vendas a varejo de combustível líquido e gasoso. Já óleo diesel e gás de uso doméstico, não. De serviços de qualquer natureza, na forma da legislação federal. Segundo, taxas. Primeiro, em razão de exercício do poder de polícia. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Quarto, contribuição para custeio de sistemas de previdência e assistência social cobrada dos servidores em benefício dos mesmos. Lembra lá que eu falei ainda há pouco sobre o regime jurídico único? Eu até citei o INSS, né? Então, aqui, a gente está falando dessa cobrança para os cofres do município com o objetivo de previdência e assistência social. Porque quando o servidor ele é afastado porque está doente, como eu falei e repito, ele não vai para o INSS. Ele é assegurado pelo município. Então, essa contribuição e custeio para custeio de sistema de previdência aí, ó, cobrado dos servidores, eu estou falando disso. E é em benefício dos servidores, dos próprios servidores. Artigo 102. A lei estabelecerá as alíquotas relativamente aos impostos e valores das taxas e contribuições de melhoria, estabelecendo os critérios para a sua cobrança. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão progressivos, conforme a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, até porque ele entende que aí tem que ter uma razoabilidade, tá legal? Tem que ter uma razoabilidade, entre o serviço prestado e o que é cobrado, certo? Artigo 103. O município poderá, mediante convênio com o Estado e outros municípios, coordenar e unificar os serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como delegar à União, ao Estado e aos municípios, ou deles receber encargos de administração tributária. Seguindo aí, capítulo 2º, das limitações ao poder de tributar. Vem comigo, eu sei que é cansativo, leia cansativo, já estamos chegando ao fim da aula, mas vamos lá. Artigo 104. Ao município é vedado, primeiro, instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. É lógico. Instituir impostos sobre, primeiro, patrimônio, a renda ou os serviços da União, do Estado e das autarquias. B, os templos de qualquer culto, né? Você pode cultuar lá, pode ter qualquer tipo de religião, tá? Que o município ele não poderá tributar. Letra C, o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, das instituições de educação, de assistência social e de entidades representativas da população, atendidos os requisitos da lei e desde que não tenham fins lucrativos. Se tiver fim lucrativo, ele vai tributar. 4. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino, não pode. 5. Instituir taxas que atentem contra, alinear o direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Também não poderá tributar. Artigo 105. Concede isenção do imposto predial e territorial urbano aos aposentados pensionistas, proprietários de um único imóvel no município, com proventos iguais ou inferiores a 3 salários mínimos. Então, se o cidadão aí ganha até 3 salários mínimos, tem apenas um imóvel, ele é aposentado ou pensionista, ele poderá ter a isenção do IPTU. Capítulo 3, da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 107, pertence ao município. Primeiro, o produto da arrecadação de impostos da União sobre a renda, proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações que institua e mantenha. Artigo 108. A União entregará 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao Fundo de Participação dos Municípios. Bom, eu sei que essa parte é um pouco carregada, mas finalizamos, chegamos ao fim de mais uma aula, avançamos bastante e agora nós vamos resolver a questão. Toda aula, no finalzinho, a gente faz uma questão para fixarmos aí o conteúdo que foi visto na aula, certinho? Lembrando a você do e-book. Então, o e-book já está disponível, o link está aqui para você treinar as questões para a sua prova. Então, vamos à questão que diz: marque a opção correta de acordo com a Lei Orgânica de Barra Mansa. A alternativa A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização do prefeito. B. A cada período de 5 anos, o plano diretor deverá ser revisto. C. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas será estabelecido em decreto. Letra D. A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do plano de orçamento anual. Então, pessoal, pausa o vídeo aí, tá? Responda a questão, em seguida voltamos com o gabarito da questão. Legal? Pausou aí, respondeu, bota aqui. Foi difícil? Não foi? A explicação tá boa? Acertou? Deixe seu comentário aqui. Então, fala o seguinte, para a gente marcar a opção correta, tá? A luz, de acordo com a Lei Orgânica de Barra Mansa. A alternativa A diz que a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização do prefeito. Bom, a nossa referência, a nossa base está no artigo 92, no parágrafo seguinte, que tem a seguinte redação, bem objetiva: a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. Então, não é autorização do prefeito. Não queremos essa, que está errada. Então, vamos seguir. Letra B. A cada período de 5 anos, o plano diretor deverá ser revisto. Onde está? A nossa base está no artigo 78, parágrafo 1º, que diz exatamente isso. Olha lá. O plano diretor deverá ser revisto a cada período de 5 anos. Então, até aqui, o nosso gabarito está sendo a letra B. Mas vamos ver as demais. Letra C. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas será estabelecida em decreto. Acompanhe comigo aí o artigo 94. Ele vai bem até será estabelecido por quem? Em lei ordinária. Porque aqui ele fala que o regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas será estabelecida em decreto? Não, em lei ordinária. Então, a letra C o final está equivocado. Letra D, a realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do plano de orçamento anual. Nós vimos que não, pessoal. Estará adequado a quem? Às diretrizes do plano diretor.
e como base a gente tem o artigo 82, tá legal? Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra B de bola. Eu não marquei aí, mas vocês podem marcar. É a letra B de bola. A cada período de 5 anos do plano diretor, o plano diretor será revisto. Certinho? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Aqui um abração do professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Pessoal, se inscrevam em nosso canal. Tem coisa boa vindo por aí, tá? Ative o sininho, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, o link para você adquirir o e-book, que você vai treinar as questões para a sua prova, certinho? Olha, estou deixando aqui também o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, e o nosso site, iaseapostilas.com.br, tá legal? Um forte abraço, tá? IASE trabalhando para a sua aprovação. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.